Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? E nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre o conceito, a ideia, né, enfim, do globalismo, né? O tal globalismo aí que é, enfim, uma ideia que está aí pipocando na cabeça dos bolsomínios, no discurso dos bolsonaristas e tudo mais. Vamos tentar entender aqui um pouquinho do que é isso aí para refletir, enfim, as características da ideia, né? Como que ela se apresenta aí na visão dessas pessoas, e também algumas críticas que podem ser feitas a ela para a gente, enfim, no vídeo seguinte aqui, né, no próximo vídeo que eu vou fazer, no terceiro de hoje, articular tanto a ideia de ideologia woke quanto o globalismo, né, os dois, enfim, articular essas duas ideias para mostrar o quanto que elas explicam de maneira muito interessante três figuras bizarras que a gente tem aí no Brasil atual, tá? Então vamos lá, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo e a gente conversa a respeito aí do livro, tá? E o meu romance está na editora também, estou tentando corrigir aqui aos pouquinhos para poder, enfim, lançar até setembro, beleza? Então, pessoal, é isso, vamos lá, tá? Vamos falar sobre o globalismo. Eu vou usar aqui dois links, tá? Especialmente um link da BBC, tá? É um link aí, se não me engano, de 2019, vou deixar o link para vocês aí, que eles explicam ali bem, e tem alguns trechos que são bem interessantes para poder mostrar não só características dessa ideia, mas também contradições gritantes, assim, né? Vamos tentar, porque várias pessoas vão falando, né, sobre isso. E aí você vê que muitas vezes os discursos não batem um com o outro e apresentam ao mesmo tempo ali especificidades que denotam nitidamente alienação de um lado ou de outro, tá? Vamos tentar entender um pouquinho isso aí também, tá? Então vamos lá, as características do globalismo, segundo essa reportagem da BBC, tá? O Ernesto Araújo, que foi aquela figurete lá que foi, enfim, ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro, ele deu uma vez uma declaração dizendo o seguinte, ó, que o globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. Então isso aqui tem uma série de coisas aqui que dá para dizer, né? Por exemplo, essa questão dos bolsonaristas com o marxismo cultural nitidamente, hoje me parece bem claro isso, é uma espécie de descoberta. Eles descobriram que existe algo aí que já existe há muito tempo, que é a guerra de narrativas. Falei isso aqui, né? Tem poucos vídeos aí quando eu falei da questão do Pondé aqui, né? Então, quer dizer, os bolsominions, os bolsonaristas são tipicamente, nitidamente retardatários que descobriram que existe política, que existem espaços de atuação política, mas como são muito ingênuos e nunca, enfim, ligaram para isso, estão deslumbrados aí com a descoberta de que existe a guerra cultural. Para além disso, como eles são de direita, mas não têm o filtro da direita tradicional, eles vão vomitando um monte de bobagem, né? Porque eles, para além de serem de direita, eles são conservadores. Então eles misturam um monte de coisa, vamos mostrar isso também no terceiro vídeo, né? E já falei aqui também disso em outros vídeos, eles misturam, por exemplo, eles misturam comportamento com economia, e aí não conseguem enxergar de maneira autorreflexiva os atrasos que eles têm ali na própria visão econômica do país, e aí ficam, enfim, se conectam com ideologias neoliberais e ao mesmo tempo defendem pautas patrióticas, nacionalistas, que os neoliberais estão cagando para isso, né? Quer dizer, é um negócio muito bizarro e engraçado ao mesmo tempo, né? Mas enfim, é um atraso que o país está tendo aí, que o Brasil está tendo por conta dessa gente. Então essa ideia aqui de que o tal globalismo é a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural, é a visão do retardatário bolsonarista que olha para o mundo e vê o crescimento das manifestações neo-identitárias e enfim, a riqueza disso, e ao mesmo tempo eles se incomodam, porque eles não querem, né? A diversidade para eles incomoda, e incomoda tanto quanto para os neo-identitários, enfim, neoconservadores, mesmo disfarçadinhos de modernosos, que também adorariam destruir a figura masculina, né, a figura feminina, para poder fazer valer, enfim, só os gays, né? Enfim, então, a gente está nesse barato aí, tá? E vamos discutir isso aqui também no terceiro vídeo, tá? Agora, então, esse retardatário bolsonarista, ele olha para o mundo e enxerga essa diversidade cultural gigantesca que a gente está vivendo hoje,
se incomoda com isso e começa a acreditar que a culpa disso aí, na medida em que eles são de direita, eles começam a acreditar que a culpa dessa diversidade, enfim, múltipla, né, está na esquerda. Eles não conseguem entender que isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, isso tem a ver com uma movimentação mais ampla do mundo e dentro desses grupos neo-identitários, você vai ter tanto gente de direita quanto gente de esquerda. Não é aí que está a diferença entre direita e esquerda, né? Mas eles não entendem muito bem isso, e aí como eles têm que defender a parte, né, econômica da visão deles, que é a de direita, eles acham que a globalização econômica está sendo apropriada pelos marxistas culturais, né? E aí, portanto, a partir dessa apropriação, eles começam enfim, né, a espalhar pelo mundo ideologia de gênero e, enfim, né, aquilo que eles chamam de enfim, né, que eles classificam de baixaria e etc e tal. E, quer dizer, e aí é uma visão empobrecida da coisa, né? Mas ao mesmo tempo eles estão ali meio que enxergando a globalização dessa maneira. Vamos lá, agora vamos para uma visão do Trump. Olha só, hein? O Trump afirmou, certa vez aí, está na descrição lá da reportagem, o seguinte: os Estados Unidos devem ser governados por estadunidenses e não por mecanismos internacionais e multilaterais como querem os globalistas. O contrário da ideologia do globalismo é a doutrina do patriotismo. Ou seja, ele está desenhando aqui bem claramente o que ele entende por globalismo, né? Globalismo seriam, primeiro, essas instâncias multilaterais, ONU, Unesco, enfim, né? Organização Mundial do Comércio, organizações internacionais de meio ambiente, discussões internacionais multilaterais, bilaterais e etc. e tal, que, primeiro, eles não seguem nenhuma, né? Quase nenhuma. Os Estados Unidos não assinam quase nenhum tratado desse, não assinam quase nenhuma medida dessas, porque eles são meio autoritários, muito autoritários, né? E estão cagando para isso, né? E tudo mais. E aí, obviamente, que se ele se incomoda com essa questão dos mecanismos multilaterais, ele vai defender uma visão patriótica, né? Como contraponto a isso. Então, vira um nacionalista, um patriota, né? Enfim, no sentido antigo do termo, né? Agora, isso aqui tem muito de cinismo também, porque eles adoram interferir na política dos outros. Então, eles são muito globalistas, mas no sentido ruim do termo, né? Ou seja, eles não têm muito interesse em discutir, tá? A questão da Venezuela agora, né? O Maduro ganhou lá ontem, né? E o país está em um caos lá já por conta disso aí, quer dizer, eles querem interferir o tempo todo. O cara lá, o tal do Blinken, né, dando entrevista dizendo, porque a gente está aqui atento. Eu não vi ele fazer esse tipo de discurso aí em relação à Arábia Saudita, por exemplo, que nem eleição tem, né? Mas enfim, né, eles fazem a Venezuela porque a Venezuela, eu já falei aqui também, né, quando eu fiz o vídeo aqui da Venezuela, a Venezuela tem 20% do petróleo do mundo inteiro, né? Então não estranhe, não é para estranhar isso aí. Eles vão tentar golpe na Venezuela toda hora, né? Enfim, então quer dizer, esse papinho furado de criticar o globalismo porque existem instâncias multilaterais que querem atacar o patriotismo deles, eles atacam o patriotismo dos outros, querem falar o quê? Né? Mais rico que isso, que essa posição dos Estados Unidos, é a posição das instâncias de mediação, de diálogo internacionais que estão aí, tentando agir mesmo a despeito desses autoritários que a gente continua tendo que aturar, por exemplo, como Estados Unidos e Israel, né? Enfim, outra definição aqui de globalismo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o tempo aqui. Outra definição de globalismo. Crítica de neopatriotas populistas à perda de soberania nacional. Essa crítica é de uma professora de História Internacional da Universidade do Canadá, chamada Heidi Twourek. Tá? Então ela define globalismo da seguinte forma. É uma crítica de neopatriotas populistas à perda de soberania nacional, que é uma consequência da globalização, né? Essa perda da soberania nacional ela tem aspectos positivos, porque ela gera, em alguma medida, mercados internacionais, trocas, etc. e tal, mas também gera problemas para o local.
Já falamos sobre isso aqui também, quer dizer, né? Enfim, tem certas economias, certas empresas e certos governos e tal que são excessivamente autoritários ou excessivamente poderosos e acabam engolindo ali as lógicas locais e muitas vezes gerando prejuízo, pobreza, desemprego, até mesmo fome, etc. e tal, né? Enfim, existem casos históricos disso aí, tá? Tem até um documentário que eu tenho, ele estava até aqui, né? Que é o The Corporation, que eles falam de vários casos interessantes nesse sentido, quer dizer, empresas grandes multinacionais que vão procurando aí países pobres para explorar as pessoas, não estão nem aí e pagam centavos a hora ali, impedem inclusive a polícia de entrar muitas vezes, ou os órgãos de investigação e tudo mais, quer dizer, a direita no mundo, existem muitas pessoas de direita que são autoritárias e que funcionam numa lógica mesmo ali de ignorar a lei, ignorar a justiça do trabalho, etc. e tal, e exploram mesmo as pessoas e não estão nem aí. Então, quer dizer, né, é importante ponderar isso aí porque isso é uma consequência ruim da perda da soberania nacional. Tá? E aí também tem um outro caso, né? Tem uma outra questão importante aqui para pensar nesse aspecto, que chega a ser engraçado, né? Porque essa descrição que ela faz aqui, que tem uma parcela de conexão com a ideia mesmo do globalismo, ou seja, uma crítica de neopatriotas populistas à perda de soberania nacional. Não é o caso do Bolsonaro, dos bolsominions e nem do Milei, né? Pelo contrário, né? O Milei e o Bolsonaro, o mais Bolsonaro do que o Milei, né? O Bolsonaro se coloca como um patriota das antigas e tal, mas é um neo-entreguista dos piores, ou seja, não está nem aí para a soberania nacional e tudo mais. Por quê? Porque o Bolsonaro é um tipo de retardatário extremamente estúpido. Então, ele é massa de manobra muito fácil na mão de um Paulo Guedes da vida, que é um estúpido, né, no ponto de vista da visão de país, mas maneja melhor, aí, com mais esperteza, esse joguinho aí, né, do poder econômico. Então, quer dizer, não é à toa que o próprio Paulo Guedes deu entrevista dizendo, né, a gente não pode contrariar os ricos, porque quem manda no país são os ricos. Né? E quando você estabelece uma política econômica que não contraria os interesses dos ricos, o país não caminha, porque para os ricos, eles não estão nem aí para o país, eles querem grana, só isso. Né? Então, quer dizer, mas voltando, né? Então o Bolsonaro e o Milei não se enquadram nessa definição aqui, ainda que se coloquem como críticos do globalismo. Né? É uma coisa muito curiosa isso. Né? Por quê? Porque eles são neopatriotas populistas, eles são neopatriotas do Paraguai, né? Neopatriotas piratas, na verdade, né? Populistas, mas não tem nenhum vínculo com a soberania nacional, ao contrário do Trump e da Marine Le Pen, né? Que são aí meio que colocados nesse mesmo balaio, participam de congressos junto com eles, mas são posturas radicalmente diferentes. Né? O Trump é um defensor ali da economia local dos Estados Unidos a qualquer custo. O Bolsonaro entrega a refinaria de petróleo do Brasil para os árabes para metade do preço. Né? E o Milei está destruindo a Argentina lá, quer dizer, né? E ao mesmo tempo vai para um outro detalhezinho aqui que eu descobri também ontem ou anteontem, lendo aqui. O Trump, ele é a favor, ele tem no projeto de governo dele acabar com a tal independência do Banco Central dos Estados Unidos, que é o Fed, né? Olha que curioso isso, olha que coisa muito engraçada isso, né? E aí o Milei, esse retardadinho, esse analfabeto, vai para lá para os Estados Unidos defender Estado mínimo para o Trump. Dizer, eu tenho que acabar aqui com as instituições, acabar com o ministério, transformar o Banco Central em empresa. Enquanto isso, o Trump está lá batendo nas costinhas dele, dizendo, make a Argentina great again. Mas aqui eu estou querendo acabar com a tal independência do Banco Central, para poder interferir via Estado na política econômica, nos juros, na economia local. Quer dizer, essa gente, esses neoliberais aqui da América Latina, é um bando de idiota. É um bando de retardadinho deslumbrado, né? E ao mesmo tempo sem nenhuma autorreflexão, que estão ali, na verdade, manifestando de maneira irrefletida e alegre, né? A ausência completa de percepção histórica do próprio país, e ocupada, essa ausência, né, esse vazio de reflexão, ocupado por uma adesão deslumbrada, infantil e sem nenhuma filosofia das ideias que os Estados Unidos têm para nós aqui, que eles não fazem lá.
Isso está na imprensa aí, eu deixo até o link para vocês. O Trump é a favor de acabar com a tal independência do Banco Central dos Estados Unidos, né? Olha só que engraçadinho, né? Enfim, então vamos lá, pessoal, para continuar aqui, tá, a explicação do globalismo. Eles são contra a imigração e diversidade, isso também é questionável, né? Porque são contra a imigração de negros, pobres, africanos, haitianos, etc. e tal, né? E isso também varia de país para país. Essa questão é mais séria na Europa, até porque, segundo o Bolsonaro, né, quem quer vir para esse lixo aqui, né, entre aspas, né? Segundo ele, né? Então eles querem ir para a Itália, para a França. Agora, talvez não queiram vir para esse, aspas, lixo aqui, porque a gente não consegue ter uma política econômica e um estado de bem-estar social semelhante à França e à Inglaterra, porque temos a direita brasileira aqui do tal Bolsonaro, né? Outra definição do globalismo. Se antes a globalização era, isso aqui é da própria BBC, tá? Se antes a globalização era vista como um processo econômico e tecnológico, um grupo de pessoas passou a defender que por trás do fenômeno havia uma ideologia, né? O globalismo. Bom, essa distinção entre economia e ideologia é tosco, né? É uma distinção tosca, né? Porque, enfim, né? Existe viés ideológico na visão econômica, numa visão econômica A, visão econômica B, né? É a direita que vende a ideia de que a visão da direita ela é não ideológica, não tem viés ideológico e é técnica, né? Isso aí não passa de estratégia narrativa. Tá? Enfim, para além disso, os primeiros defensores deslumbrados da globalização eram ideólogos do global e do fim do local, disfarçados de realistas, né? Já falei de vários aqui, né? O Bauman, enfim, né? O próprio Sloterdijk, eles têm alguns livros ali que eles estão ali nitidamente caíram nessa, né? Como se não houvesse alternativa, né? Posando de o mundo é assim, tá vendo? É isso aí, e daqui a pouco começa a ver que não é, né? Enfim, se apaixonam pela asa e esquecem a raiz, para lembrar aqui do Mia Couto, né? Que eu cito sempre aqui nos vídeos. Esses críticos de agora, ou seja, críticos do tal globalismo, eles lembraram que existe a raiz, o local, né? Mas não conseguem desenhar bem a questão. No caso do Trump, por uma mistura de burrice com cinismo, né? Porque ele defende o patriotismo para todos, mas baba no petróleo da Venezuela e etc. Né? E no caso dos bozos, né? Do Bolsonaro e a sua corja, né? O seu grupelho, por dois motivos. Primeiro, porque não conseguem desenhar bem o que é o nosso local. Estão na aderência refletida aos Estados Unidos como substituição ressentida e frustrada de Portugal. E dois, porque, como consequência disso, acabam misturando um localismo nos costumes com um neoliberalismo entreguista e refletido na economia. Né? E refletido porque representa essa substituição irrefletida de Portugal pelos Estados Unidos, que eles não enxergam porque é irrefletido. Né? Então eles são localistas nos costumes, eu sou homem, só pode existir homem. Né? E entreguistas, né? Eles são, enfim, né? Eles são, digamos, né? Como direi aqui, eles são quase que uma prostituta, né? Com perdão aqui da comparação, mas na economia. Então, quer dizer, né? Eles são padres nos costumes e prostituta na economia. Um negócio esquisitíssimo, né? Bem curioso isso. Enfim, e aí para finalizar, pessoal, para a gente terminar aqui essa descrição do globalismo, tá? E passar para o terceiro vídeo, tá? Outras duas definições aqui. Primeira, os antiglobalistas seriam os nacionalistas de agora, mas o termo nacionalismo saiu de moda, diz o Jan Blomaert, professor de linguística na Holanda. Isso, na verdade, tem um pouco de reflexividade negativa, né? Quer dizer, essa gente que fica sendo anti-tudo, eu sou anti-globalização, anti-isso, anti-aquilo. E aí você vai ver, né, alguns, né, especialmente os latino-americanos, nem nacionalistas são. Eles disfarçam essa reflexividade negativa com a bandeirinha do Brasil, a camisinha da seleção brasileira, blá, 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 mas não tem nada de nacionalista, né? E aí, nesse caso do patriotismo no Brasil, isso está atrás da plástica de superfície, né? Ou seja, né, que é justamente o verde e amarelo pintado com cores falsas. É o que eu acabei de dizer aqui, tá?
Então, quer dizer, o termo nacionalismo saiu de moda, mas no Brasil ele continua sendo usado pelo Bolsonaro, enfim, e também pelos bolsonaristas que vão aí o tempo todo para as manifestações, para as passeatas e para os discursos do Bolsonaro com camisa da seleção, e na verdade agindo ali por trás dessa plástica, agindo como entreguistas e como individualistas, né? Não tem nenhum projeto de país, tá? A matéria da BBC diz que o Trump é contra a independência do Banco Central, né, que já falei aqui, né? E o Bolsonaro não é, né? E aí ele não é porque não sabe desenhar bem o que é o nosso local. Isso aí eu já falei aqui agora há pouco, tá? E aí, pessoal, o último trecho aqui, tá? Pra gente finalizar o vídeo, desse segundo vídeo de hoje. Um trecho da Or Rosenboim, tá? Que é professora de História Moderna em Londres. Ela diz o seguinte: globalismo é a ideia de que a política deve se ajustar à globalização, ou as condições culturais e econômicas de um mundo interconectado. É um pouco isso que eu disse, né? Quer dizer, essa galera que ficou aí, né, enfim, 10, 15, 20 anos deslumbrado, com até um pouco mais, aí, 30 anos, né, deslumbrado com a globalização, descobriu que, se a gente não colocar o local em questão, né, a gente começa a perder um monte de coisa, né? Porque tem um monte de gente colocando o local em questão. A questão é que a direita brasileira não tem vocação ainda, não entendeu ainda o que é o Brasil de fato, e, enfim, não consegue se colocar enquanto uma perspectiva de local para contrapor isso, e também para contrapor os excessos, né, da globalização, mas para gerar uma síntese produtiva entre o local e o global, né? E não um retorno ao localismo antigo e nem, enfim, a manutenção da visão ingênua em relação à globalização, tá? E aí isso mostra, né, que se os bolsominions não fossem apaixonados pelo local, que não desenharam bem o que é o local, eles entenderiam que a verdadeira crítica ao globalismo que existe no Brasil está na esquerda, né? A Petrobras soberana, por exemplo, né? E por isso as contradições do Bolsonaro em relação à Petrobras, o Paulo Guedes, de dizer, porque, né, o Paulo Guedes me enganou e tal, dando entrevista Isso, na verdade, é uma delícia reflexiva, né? É a obra aberta do bolsonarismo, escancarada, né? E dizendo, eu não posso interferir na Petrobras. Claro que pode, não interferiu porque não quer, não sabe, enfim, né? E não tem nenhum projeto para isso. Então, enfim, é importante ponderar isso aí porque essa paixão que os bolsonaristas têm pelo local é uma paixão totalmente irrefletida. E aí a ausência radical de reflexão é ocupada por uma adesão, enfim, ingênua e muitas vezes ressentida e frustrada e violenta aos Estados Unidos, que não dão esse reconhecimento de volta e ao mesmo tempo estão cagando para a gente. Querem mais é que a gente continue aqui com o Estado mínimo, né, para eles continuarem ganhando dinheiro com isso, certo? E um último comentário. A BBC fala também de conexões do cosmopolitismo, né, com o antissemitismo, que acabou gerando uma parte da crítica ao globalismo, né? Parte da crítica que é feita ao globalismo é porque se conectou, né, enfim, o cosmopolitismo com o antissemitismo. E eles fazem uma explicação histórica bem interessante ali, eu vou deixar o link para vocês aí, tá? Sobre as ambiguidades dos judeus, né, e tudo mais, tá? Que eu já falei disso aqui alguns vídeos atrás aí, acabei descobrindo esse texto aqui muito legal deles, que tocam nesse mesmo ponto, tá? E é importante pensar isso aí, o quanto que os neoliberais atuais não são meio que aquela parte dos judeus que acaba gerando prejuízo no local e ascensão de neonazistas, neofascistas por conta disso, tá? E aí, por último, eles citam também a questão do Barão do Rio Branco, né, que mudou a política externa do Brasil e tudo mais. Isso aqui é uma outra questão que eu vou tentar fazer um vídeo a respeito também, beleza? Então, pessoal, o globalismo tá razoavelmente explicado aqui, definido e refletido, tá? E aí no vídeo seguinte, agora no terceiro vídeo, eu faço uma conexão entre essa ideologia woke e o globalismo para explicar 3 figurinhas bizarras que a gente está tendo que aturar agora no Brasil contemporâneo, no mundo atual, mas especialmente no Brasil atual, tá? Então a gente se fala no terceiro vídeo aí, grande abraço, tamo junto, fui.